Olá, minha turma do segundo ano maravilhosa, que saudade de vocês. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para a volta de nossas aulas, com saudade dos professores, com aquela vontade de estudar, vontade de ouvir ao vivo, de se dedicar. Olha que maravilha, eu entendo muito isso e também é com. Ou pense numa saudade de ver vocês. Não tanto assim, mas. Não, tô com saudade. Senhores, vamos trabalhar a partir do lugar de onde paramos. Lembrando que esse slide é da Saraiva, está na internet. Lembrando que o livro em PDF e o livro físico está com vocês também. Então, tudo está disponível para que vocês consigam chegar até o final desta jornada. Nossa discussão continua sobre cultura e nosso foco agora é cultura erudita e cultura popular. Bom, eu já fiz essa pergunta ao vivo, já fiz via Classroom e a nossa discussão continua a mesma. Qual seria a diferença entre cultura erudita e cultura popular? Muitos colocam que a cultura erudita é mais rebuscada e a cultura popular é mais simples, que a cultura erudita precisa de mais estudo e a cultura popular qualquer um faz. Então, são várias coisas que não têm base. Não tem base. Você pode aí tirar um exemplo ou outro e achar de forma do senso comum que determinada cultura popular é mais simples, simplória do que a cultura erudita, mas não é verdade. Falta argumentos para você. Mostre. Se você perceber a complexidade que existe nos nossos aspectos culturais mais típicos do povão, muito complexo. Então, cultura erudita abrangeria as expressões artísticas como a música clássica do padrão europeu, das artes plásticas, o teatro, a literatura de cunho universal. Como qualquer mercadoria, alguns desses produtos culturais podem ser comprados e até deixados de herança como bens físicos. Então, a cultura erudita geralmente está relacionada a um tipo de conhecimento, tipo de consumo que é de gente mais rica. De um tipo mais rico. Ah, Timóteo, mas nem sempre, porque eu conheço um amigo pobre, lascado, que ouve música clássica. Não, isso aí acontece. Eu ouço música clássica. Eu ouço Johann Sebastian Bach bastante, inclusive para dormir. Mas a discussão não é essa, a discussão é o que mais caracteriza, qual é o grupo mais característico que se apossa do teatro erudito, de artes mais eruditas, de músicas ditas eruditas. Entende? A cultura popular encontra expressão nos mitos e contos, na dança, na música e no artesanato. Inclui expressões surgidas nos meios urbano e rural. Demonstra haver constante criação e recriação no universo cultural de base popular. Muita gente também vai dizer que cultura popular é uma cultura que não se transforma, que não muda. Porém, a cultura popular, ela tem sim, ela sofre-se constantes mudanças, entende? O funk, o rap, vocês mesmos da juventude sabem que existe um outro tipo de rap, trap, entre outros tipos musicais que não são iguais aos que tocavam na década de 90. Ah, mas nem existia lá. Eu sei, mas você, que é da área, já sacou algumas músicas da década de 90. É interessante quando a gente fala funk, e quando a gente diz assim, eu gosto de funk. E alguns dizem, que tu gosta de funk? Mas existe tantos tipos de funks. Existe o funk norte-americano, existe o funk da década de 90, existe o funk mais atual, existe o proibidão, existe o funk agora, existe até um funk mais popular, eu não sei se eu posso falar um funk universitário. Francisco Del Hombre, ele trabalha com essa, ou é o outro, não sei, depois eu vou mostrar para vocês. Eu espero, né, que eu me lembre um dia. Mas são funks mais bonitinhos, menos salientes,
menos pornográficos, menos pornôs. É isso mesmo. A palavra cultura, eu acho que aqui não tem, mas no texto de vocês, tá aqui, ó. A separação entre cultura popular e cultura erudita está relacionada com a divisão da sociedade em classes. Vamos lá? Divisão da sociedade em classes. A maior divisão entre cultura popular e cultura erudita não é que uma é mais complexa, menos complexa, uma muda mais, outra muda menos. A maior divisão está relacionada à classe social que se apossa desta cultura. De acordo com essa classificação, há uma cultura dos segmentos populares e outra identificada com as elites. Mas isso se modifica constantemente. Entende? Até ainda hoje o reggae é visto como muito popular. Porém, de certa forma, a ilha de São Luís já se apossou desse ritmo característico, dessa cultura característica, como fazendo parte de todos nós. Mas durante muito tempo, o reggae era coisa de marginalizados. O reggae era interiorano. O reggae era perseguido. O reggae era coisa de negro. O reggae não era bem visto. Então, uma coisa hoje que é só popular, só visto da classe popular, pode ser apossado pela classe erudita. E algo que é da classe erudita pode sim vir a ter características, vir a ter condições de ser pensado como isso aqui faz parte da cultura popular. Certo? A palavra cultura vem do latim e designa ato de cultivar, plantar, tratar a terra. Está assim vinculada ao ato de trabalhar a uma ação determinada. Nesses termos, todos têm acesso à cultura, pois todos podem trabalhar, todos podem fazer cultura, todos fazem cultura nesse sentido, todos cultivam algo que você aprendeu de alguém, de uma geração, numa igreja, numa escola, num bairro, no grupo de Bumba Meu Boi, num grupo de quadrilha, etc. Se alguém compra um livro, um disco ou um quadro, vai ao teatro ou ao cinema, adquire, mas não produz cultura. Isso caracteriza o consumo de uma mercadoria como qualquer outra. Não ter acesso a esses bens não significa, portanto, não ter cultura. Como nós já falamos no primeiro momento, existem tipos de definição de cultura. Alguns tipos de definição se baseiam muito no consumo. Você consome cultura, você vai ao teatro, você compra um disco, você compra determinada coisa que lhe faz ser visto como alguém que tem cultura. Porém, no que diz respeito a fazer cultura, a produzir cultura, você ter um objeto, você ter um disco, você ter... Falando disco tão comum, né? Como se você soubesse o que é disco assim. Mas vocês sabem, mas não tem o tato, né? É verdade. Mas vocês ouvem... disco também não. Spotify, vocês baixam músicas, baixam músicas de várias culturas diferenciadas e você, ao pé da letra, não pode se acusar de alguém que não tem cultura porque não tem acesso a determinados bens, certo? Porém, pode ir esperando que você vai ser chamado de sem cultura. Eu estou falando porque aqui a gente está discutindo o quê? O que é no papel e o que as pessoas do senso comum acham. Então, por mais que você seja do grupo de rap da sua comunidade, valorize isso, estude e tal, muitas pessoas vão ver isso aí e vão dizer: ixi, tu gosta disso, credo. Entendeu? Acontece muito. Para o pensador Bose, a cultura é alguma coisa que se faz e não apenas um produto que se adquire. Quando afirmamos que ter cultura significa ser superior,
e não ter cultura significa ser inferior, utilizamos a condição de posse de cultura como elemento de diferenciação social e imposição de uma superioridade que não existe. Isso é ideologia. O que é ideologia? É uma ideia que está sendo passada como se fosse nossa, como se fosse assim, desejo nosso, e na verdade nós só estamos reproduzindo o que a sociedade, o que alguns da sociedade querem. Então dizer que você que curte sertanejo não tem cultura, dizer que você nunca foi ao teatro não tem cultura, faz parte de quê? De uma ideologia que tenta colocar você como inferior a outros. Entendeu? Grupos estabelecidos que decidem o que é ter cultura, o que não é ter cultura, querem nos fazer pior, querem nos fazer sentir pior, porque nós vamos pouco ao cinema, nós nunca fomos ao teatro e tal. Então existe essa pressão, mas esta pressão ela não faz sentido com o conceito original do que é ter cultura, que é cultivar, trabalhar e não comprar uma coisa, e não adquirir, consumir uma coisa, certo? Estou falando rápido, então vocês precisam ler para tirar as dúvidas depois, tá bom? Ideologia. Nós acabamos de falar no slide passado sobre ideologia e agora apresentamos outro conceito, além de cultura, o de ideologia. O conceito de ideologia é moderno. Antes da Idade Moderna, a realidade era explicada pelos mitos ou pensamento religioso. O termo ideologia foi inicialmente utilizado pelo francês Destutt, de Tracy, como ciência da gênese das ideias. Então, ideologia pode ser pensado primeiro como a ciência que estuda o começo das ideias. Gênese das ideias. Começo das ideias. Em 1822, a palavra foi utilizada por Napoleão como sentido de ideia falsa e ilusão. Hoje em dia nós utilizamos ainda muito a palavra ideologia com esse sentido de ilusão. E faz um pouco de sentido, tá? Então, ideologia pode ser pensado primeiro como o quê? Ciência que estuda o começo das ideias. Ponto. Ideologia foi pensado por Napoleão como o quê? Como ilusão. Viu? Possibilidades. Comte, que é o pai do positivismo, que é um dos avós da sociologia, retomou o sentido de Tracy. Quer dizer, o que é ideologia? Conjunto de ideias. Todo mundo tem uma ideologia porque todo mundo tem um conjunto de ideias. Então, nesse sentido de Auguste Comte e de Tracy, todos têm ideologia. É normal, não é ruim, não faz mal ter ideologia. Para Karl Marx, a ideologia é um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem às formas de consciências que os homens de determinada época têm. De acordo com ele, as ideias dominantes em qualquer época são sempre as de quem domina a vida material e, portanto, a vida intelectual. Se liga. Segundo Karl Marx, cada época tem sua ideologia. Cada época tem suas ideias dominantes. E quem desfruta, quem se dá bem com as ideias dominantes, é quem domina a sociedade no que diz respeito ao aspecto econômico. Domina a economia, domina a vida intelectual. Se você domina a produção, se você domina o modo de fazer riqueza, você domina o jeito de pensar. Olha só, repetindo, em cada época existe um conjunto de ideias que é de ideias dominantes, que são que elas apoiam a elite dominante. Então, quem produz riqueza em determinado momento, no sentido de quem produz riqueza é uma palavra bem forte. Quem domina a economia, quem domina a economia, domina as ideias. Isso é bem legal. Você acha que é livre para pensar? Você acha que tudo que
que passa na sua cabecinha aí é coisa que você livremente pensou? Ah, meus amados, nem é assim não. A fase de vocês da adolescência é essa fase que vocês têm a ideia de que vocês são mais livres. Porém, digo-vos, nós não somos livres. Nós nascemos numa geração, toda geração tem um conjunto de ideias predominantes que nós não escolhemos e já nascemos tendenciosos a pensar por causa que somos influenciados pela sociedade. Pais, igreja, aí pais eu falo família, igreja, sociedade de modo geral. Certo? Quer dizer, estão sacando mais ou menos, né? É diálogo, tá? Eu estou tentando falar como eu falaria para vocês em sala de aula, então vocês precisam mandar mensagens para mim depois. Segundo Durkheim, o cientista deve deixar de lado as suas pré-noções científicas e as ideias subjetivas, ideias só minhas, ideias só suas. São essas noções e ideias que ele entende por ideologia, ou seja, o contrário da ciência. Durkheim já tem uma outra ideia de ideologia, uma outra ideia. Uma coisa é ciência e outra coisa é o que você pensa. O que você pensa é ideologia. A ciência não tem ideologia, como se a ciência ela não pudesse ser influenciada pela ideologia. Só que isso Karl Marx não concorda. De acordo com Karl Marx, as ideologias são sempre conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes, que visam a estabilização da ordem. Em oposição, utopia é o pensamento das classes oprimidas, que buscam a transformação social. Que coisa linda! De modo geral, eu concordo com Karl Marx, porque ele diz ideologias são sempre conservadoras. Que se a gente pegar o pensamento de Marx, que diz que cada geração tem uma ideologia, tem uma ideia dominante, essa ideia dominante sempre visa manter a sociedade. Quer dizer, menos rebeldia, menos revolução, menos desobediência. Quem quer desobediência, quem quer ser rebelde, é geralmente quem está sendo pisado, quem está sofrendo nessa sociedade. Por isso que ele coloca o termo utopia. Alguém sabe o que é utopia? Oi? Utopia é topos. O seria uma negação, não, e topos, lugar. Não lugar. Mas, Timóteo, que desgrota é não lugar? Não, utopia seria algo que não existe, mas que nós queríamos que existisse. Algo que pode ser construído ou não, algo que pode existir ou não. Uma coisa é certa, não existe no momento. Um exemplo, na sociedade escravista brasileira, era uma utopia, naquele contexto, acreditar na libertação dos escravos. Então, naquele contexto, para eles, para os escravos, era uma utopia imaginar a liberdade. Mas a liberdade chegou, né? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Então, utopia é sempre um desejo da classe dominada, dos que sofrem, dos que estão sendo pisados. E ideologia é sempre uma defesa da elite, que quer manter a sociedade como está. Na época da sociedade escravista, os senhores de escravo não queriam mudança. Quem queria mudança? Quem está sendo oprimido. Por exemplo, numa sociedade atual, quem vocês acham que tendenciosamente querem mais mudanças sociais? As mulheres ou os homens? Em alguns questionamentos que eu já fiz em aulas, é impressionante como as mulheres querem mudança. Mas é muito lógico, é impressionante porque é muito lógico que elas sempre vão querer mais mudanças, porque na nossa sociedade elas sofrem mais. Estão ligados? Oi? Ideologia no cotidiano. Nas relações entre pessoas, uma série de elementos ideológicos se manifestam por meio de ações, palavras e sentimentos. No capitalismo, a ideologia se expressa, por exemplo, no discurso que procura ocultar as contradições existentes na sociedade. Baseado em categorias genéricas, esse discurso transmite uma ideia de
uniformidade, de que todos podem, de que todos podem conseguir chegar lá. É o discurso da meritocracia, é o discurso de que o capitalismo dá oportunidade para todos de maneira igual. É o discurso que adentra a educação, dizendo que o Enem dá oportunidade para todos de forma igual. Em São Paulo, no Maranhão, na escola particular e na pública, todos competem de forma igual. Isso é uma ideologia, uma ideia dominante que tenta esconder o quê? A realidade, porque a realidade é que não existe igualdade na competição, não existe igualdade de oportunidades. Umas pessoas têm mais oportunidades que outras, umas pessoas têm biblioteca disponível, umas pessoas têm carro para deixar na escola disponível, umas pessoas têm acesso a bens culturais, vistos como eruditos naquele outro contexto, que é o quê? Livro, aula de inglês, aula de francês, aula de música, entre outras possibilidades. Aí alguém vai dizer, Timóteo, mas quem não tem é só lutar. É verdade, quem não tem é só lutar. Mas tem gente que não precisa lutar para ter isso tudo. Isso significa o quê? Diferença de oportunidades. Estão ligados? Então, o capitalismo, ele tende a mostrar para a gente uma vida... Olha, basta você querer. Os coachings, muita gente em igreja e fora de igreja dizendo, vai, você consegue, basta você ter fé, basta você querer, pensamento positivo, vai em frente. Todos esses são embaixadores de uma ideologia que não toca na realidade, não toca ao chão. E Timóteo, por que está falando isso avulsamente? Não, eu falo isso com base em dados que colocam, por exemplo, as pessoas que... falam que no Brasil não tem racismo. Procure os dados de quantos jovens são mortos. Quem é mais morto? Negro, pardo ou branco? Então são dados que nós podemos dizer que 75% dos jovens negros, da violência contra jovens, é contra negros. Então são dados. Timóteo, mas eu não concordo. Então mostre argumentos, mostre dados. Entende? Isso é bom, o diálogo é bom, mas não é um diálogo de WhatsApp, é um diálogo com números. A crença, na verdade inquestionável do conhecimento científico talvez seja a maior de todas as expressões ideológicas presentes em nosso cotidiano. Eu acho que esse cara está escrevendo em outro contexto, que ele não sabe quanto nós não estamos valorizando a ciência. Mas vamos lá. Da busca de sentido à vida, as possibilidades de sucesso, a ciência seria a grande solução para todos os problemas, males e enigmas. O autor escreve no contexto em que a ciência é vista como a salvação, a solução. Mas nós, no Brasil e no mundo, vivemos um contexto em que a ciência é menosprezada. Em que estavam dizendo, reafirmando, que um remédio chamado cloroquina não fazia nenhum bem contra a Covid. Não combatia a Covid, mas as pessoas continuavam indo contra a ciência. Entenderam? Então nós vivemos um momento diferente do que esse autor fala aí. Mas, de forma geral, a ciência ainda é vista como a solução para algumas coisas. E nem ela é a solução. Só que nesse momento atual, a gente tem que lutar para defender a ciência. Por quê? Porque estamos cercados por anticientistas, por antivacinas. Movimento da antivacinação. Não vacine, porque você vai ter um vírus dentro da vacina, não sei o quê, que vai possuir sua mente, você vai ficar mais burro. Meu Deus do céu. No entanto, o pensamento científico se distancia da ideia de verdade absoluta. Isso é bom para vocês saberem. O conhecimento científico não se diz verdade absoluta. Ele é histórico, tem validade temporária, sendo a dúvida o seu maior valor. Bom, amados, por hoje é só. Deus abençoe vocês e boa visualização, bom estudo, e a atividade eu vou passar para vocês no Classroom.